Oi pessoal, então a gente chegou hoje ao nosso último vídeo que tem como tema o teorema do divergente ou teorema da divergência, ou também conhecido como teorema de Gauss, que relaciona integral sobre uma superfície, tá? Com integral tripla. Então a gente vai relacionar no fim das contas as integrais que a gente viu na unidade 1 com essa da unidade 2. Bom, no vídeo em que eu defini divergente de um campo, né? A gente tinha um campo F, PI mais QJ mais RK. E aí o divergente de F era dado por derivada de P em relação a X mais a derivada de Q em relação a Y mais a derivada de R em relação a K. Que a gente podia enxergar isso como sendo o produto interno do gradiente, né, com o campo F, tá? Aí no finalzinho do vídeo eu disse o seguinte, ó, se a gente tá com F, um campo em R2, então eu tenho F igual a PI mais QJ, a gente sempre pode olhar isso como um campo em R3, colocando a terceira função componente como sendo zero, não é isso? E aí a gente chegou que a integral, sob certas hipóteses pela curva C, a integral de F na direção do vetor normal ds, isso era a integral dupla sobre a região D. A região D era a região cuja fronteira é a curva C, tá? Dado pelo divergente de F dA. Então, o teorema do divergente é como se fosse uma generalização, vamos dizer assim, desse resultado para o caso de integral sobre superfície, integral de superfície, que a gente vai ter que a integral de uma superfície S de F ds, que a gente já viu que isso é integral de F interno N, né? Isso vai ser dado pela integral tripla numa região E, que a gente vai ver as hipóteses tudo direitinho, divergente de F dV. E aí é isso que diz o teorema do divergente. A gente vai considerar E uma região sólida, tá? Simples. Então, vou tentar desenhar aqui uma região E. Sólida, tá? Então, além da gente estar considerando a casca, né, dessa região, a gente está considerando o interior todinho também. E a gente vai considerar S como sendo a fronteira dessa região sólida E. Ou seja, o S é justamente essa casca, tá? Essa casca aqui que envolve toda a região E. E a gente vai considerar orientada positivamente. Então, vetor normal apontando para fora. E aí, novamente, a gente considera aquela regra da mão direita e tudo mais. A gente vai considerar F um campo vetorial com funções componentes que tenham derivadas parciais contínuas, para que a gente possa calcular o divergente, né? E nessa região, em uma região aberta que contenha essa região sólida E. E aí a gente vai ter o que eu falei antes, né? Que é a integral de superfície de F vai ser a integral tripla sobre a região E do divergente de F dV. Então, novamente, você está tentando calcular uma integral tripla de derivadas, né, sobre uma região como um todo, que é essa região sólida E.
E calcular isso, na verdade, é calcular a integral só sobre a casca, só da fronteira, que é a superfície S. Então, é mais uma forma, vamos dizer assim, do teorema fundamental, tá bom? Bom, assim como lá no Teorema de Stokes eu não trouxe a demonstração do teorema, aqui eu também não vou fazer, porque, em geral, a demonstração para um caso geral de superfície, ela é bem, assim, não tá na adequação do curso, é mais para um curso já de cálculo avançado e tal, análise no RN, e vocês podem encontrar casos especiais, onde a superfície S e a região E são coisas que vocês já conhecem, como calcular a integral tripla, no livro. Bom, então o primeiro exemplo vai ser determinar o fluxo desse campo, né, o campo F, dado por z, y, x, sobre a unidade esférica x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 1. A esfera é uma região que satisfaz as hipóteses do teorema, né? Então, lembrando que a gente está considerando aqui o vetor normal sempre apontando para fora, tá bom? Se aqui pede o fluxo, a gente quer saber a integral sobre S, onde S é a esfera, de F ds, tá? Então, S é a esfera e vai ser a esfera sólida, né? A parte da casca com o interior. E aí o teorema do divergente diz que isso é igual a integral tripla sobre E do divergente de F dv. Então, vamos calcular primeiro o divergente. O divergente de F fica a derivada da primeira função, que no caso é z, em relação a x, mais a derivada de y em relação a y, mais a derivada de x em relação a z. Essa primeira e essa última vai dar 0, e a derivada de y em relação a y dá 1. Então, o divergente é 1. Então, aqui vai ser a integral tripla sobre E de 1 dv, tá? Para fazer essa integral, a gente usa aquelas teorias lá do início da disciplina, usando coordenadas esféricas, tá? Mas eu não vou fazer, por quê? Porque a gente viu também que quando eu estou fazendo a integral tripla da função 1 dv, isso é o volume desse sólido, o volume dessa região E, que é a esfera sólida, né? E a gente já viu isso até na escola, que isso dá 4π sobre 3. Então, eu deixo como exercício vocês tentarem chegar nessa conclusão sem usar esse argumento, né? Fazendo através de coordenadas esféricas, tudo bem direitinho. Vamos ver, então, esse segundo exemplo, que é determinar o fluxo do campo XY, YZ, XZ para fora através da superfície do cubo cortado do primeiro octante pelos planos x igual a 1, y igual a 1 e z igual a 1. Essa superfície a gente já fez um cálculo de integral sobre superfície de função nela, tá? Então, aqui é tudo 1, é o cubo no primeiro octante, e aí ela no fim das contas, a superfície S, né? Ela é a junção, é a união de várias superfícies, né? De todos esses lados do cubo. Então, eu tenho esses lados que estão à mostra e tenho os ladozinhos, as superfícies que estão nos planos coordenados. No exemplo que eu fiz da outra vez, eu vou botar aqui como observação de exemplo anterior. No exemplo que eu fiz da outra vez, eu estava calculando, se eu não me engano, a integral sobre S da função x, y, z
ds. E aí, nos planos coordenados, né, que são essas faces que estão aqui no plano xz, yz e xy, essa função dava 0. Então, a gente só precisava calcular sobre a face S1, a face S2 e a face S3, onde as faces aqui, né, era S1, S2 era essa aqui, e essa S3 que tá para nossa direção aqui da tela. Nesse caso aqui, eu não vou ter essa sorte, vamos dizer assim, no campo. Então, se eu fosse calcular a integral sobre a superfície, eu teria que fazer 6 integraizinhas, né? Sobre S1, S2, S3 e sobre essas outras faces que estão nos planos coordenados. Então, seria um pouco mais trabalhoso. Aí, a gente vai fazer usando o teorema do divergente. Então, para usar o teorema do divergente, a gente faz o quê? Calcula primeiro o divergente, né? Então, o divergente de f vai ser a derivada de xy em relação a x, a derivada de yz em relação a y, a derivada de xz em relação a z. Então, o divergente dá y mais z mais x, certo? E quem é a região E aqui, né? Porque a gente tem que, pelo teorema do divergente, a integral sobre S de f ds, ou seja, o fluxo, é a integral tripla sobre E, né? Do divergente de f dv. No nosso caso, a superfície S é o cubo. O sólido todo vai ser essa caixa, tá? Que caixa? A caixa dada por 0,1, cartesiano 0,1, cartesiano 0,1. Então, tanto o x quanto o y quanto o z tá dentro do intervalo 0,1. E a gente viu lá na unidade 1 que isso ficaria o quê? Integral de 0 a 1, da integral de 0 a 1, da integral de 0 a 1. O divergente deu y mais z mais x, aí dx, dy, dz. Então, aqui, se você faz essa integral, você vai chegar que isso dá 3/2. Bom, então, vamos ver mais um exemplo, que é calcular o fluxo do campo F igual a yz, xz e xz através da fronteira do tetraedro determinada pelos planos coordenados. Então, a minha superfície S, né? Eu tô pegando o plano x mais y mais z igual a 1. Então, eu tenho essa região triangular aqui. E a minha superfície S é a fronteira desse tetraedro. Então, é uma junção, né? Dessa superfície com S e com essa face aqui de cima, certo? E aí, o que é que a gente vai ter? O divergente de f aqui fica derivada desse primeiro termo em relação a x dá 0, mais derivada do segundo em relação a y dá 0, e a derivada do terceiro em relação a z dá x. Então, o divergente é x. Então, a gente tem que a integral sobre S de f ds, pelo teorema do divergente, isso é a integral tripla sobre E, onde E vai ser todo o meu tetraedro, tá? Do divergente de f, que é x dv. E aí, como é que vai ficar a variação aqui do E, tá? Como é que fica o E, né? Vamos olhar primeiro o plano XY, né? No plano XY,
eu tô com essa configuraçãozinha aqui, né? Essa base desse tetraedro. Então, eu tenho que o x, por exemplo, varia de 0 a 1. Esse é o x. E o meu y, ele varia de 0 até chegar nessa reta. Essa reta é quando z igual a 0, então é a reta y igual a 1 menos x. Tá? E o z, como é que varia o z? O z varia de 0 até chegar no plano. O meu plano é o plano 1 menos y menos x. Certo? Então, aqui vai ficar a integral de 0 a 1, da integral de 0 a 1 menos x, da integral... Isso aqui é a região E, tá? O sólido, né? Da integral de 0 a 1 menos y menos x, da função x, dz, dy, dx. E esse aqui eu vou deixar como exercício para vocês concluírem. Tá certo? Agora a gente vai ver um exemplo em que é a região sólida delimitada pelo cilindro circular reto. Então, eu tenho aqui um cilindro. Como a equação é em termos de x e de y, ele tem essa carinha aqui, tá? Então, x, y, z. Eu tenho aqui que o z tá entre 0 e 3. Então, aqui é 3, né? Aqui é 0. E represente S por sua fronteira. Então, a região é o cilindro todo preenchido e o S é a fronteira, tá? Calcule o fluxo do campo F através de S. Novamente, é o mesmo esquema de antes, né? A gente vai calcular sobre S, df, ds, perdão, ds. Isso é integral tripla sobre E do divergente de F dv. Então, vai ficar integral tripla sobre E. Quem é o divergente? Vai ficar derivada de x ao cubo em relação a x, dá 3x ao quadrado. Derivada de y ao cubo em relação a y, 3y ao quadrado. E a de z dá 3z ao quadrado. Isso, dx, dy, dz, como vocês preferirem. Como aqui o sólido a gente tem coordenadas cilíndricas, a gente vai ter que fazer uma mudança de variável, né? Então, como é que ficava coordenadas cilíndricas? Vou botar aqui em coordenadas cilíndricas. A gente tinha que o x era dado por r cosseno θ. O y era r seno de θ. E o z era o próprio z. Então, quem não lembra, vê mudança de variável para integral tripla, tá? E aí, a gente tem que esse r, ele varia de 0 a 2. O θ varia de 0 a 2π. E o z, que também é dado na questão, é de 0 a 3, tá? O raio varia de 0 a 2 por conta aqui da equação do cilindro. Pronto. Daqui a gente ficava como? Ficava a integral. Então, a integral de S, de F, dr. Isso ficava a integral. A gente vai colocar a variação, né? De 0 a 2π, de 0 a 2, de 0 a 3, a gente substitui x, y e z para coordenadas cilíndricas, perdão. Aí lembre, x ao quadrado
mais y ao quadrado dava r ao quadrado. Então, eu vou fazer assim, eu vou tirar o 3 da integral, tá? Que aparece aqui em todos esses termos. O 3. O z ao quadrado vai ficar z ao quadrado mesmo. X ao quadrado mais y ao quadrado dá r ao quadrado. Então, fica isso aqui. E aí, o termo dv, lembra que ficava como? Ficava o jacobiano. Aí, no caso aqui, dz, dr e dθ. E o jacobiano, nesse caso, dava r. Então, aqui vai dar r, dz, dr, dθ. Então, como o foco aqui não é eu ficar fazendo essas contas, eu vou deixar para vocês novamente terminarem, tá? Isso aqui dá 180π, certo? Então, façam as contas e vejam. O mais importante, nesse caso, é montar essa integral. Aí, tenham em mente sempre que a gente poderia calcular essa integral de modo imediato, né? Essa integral da superfície, sobre a superfície. Vocês iriam ter que usar o que viram nos vídeos anteriores, né? Encontrar uma parametrização para a superfície, calcular o campo nessa parametrização interno, produto vetorial de RU por RV. E aí vocês podem balancear quando vê uma questão, quando é mais viável e quando não é tão viável, usar o teorema da divergência ou não, né? E aí o próximo exemplo é calcular o volume do elipsoide sólido, dado por essa equação aí, né? Lembrem o seguinte, como é que a gente calculava o volume lá na unidade 1? Volume de um sólido, né? O elipsoide aqui. Então, é uma coisinha assim. Desenhos maravilhosos. Tá aqui a origem. Mas esses desenhos é só pra gente se situar um pouco da coisa, tá, minha gente? Não precisa ser sempre perfeito, não. Até porque no meu caso nunca é. Tá? Então, o volume era dado pela integral tripla sobre a região E, né? Da função 1 dv. Então, se eu quero fazer isso via teorema de divergente, dá para fazer sem ser via teorema de divergente, mas a gente vai fazer o quê? Primeiro a gente tem que definir um campo F de modo que isso aqui seja integral tripla, de modo que isso seja o divergente de F dv, né? Esse campo ele pode ser definido de várias formas. No nosso caso, eu vou considerar propositalmente F como sendo o campo 0, 0, Z. Eu estou escolhendo isso porque a gente vai precisar usar coordenadas para o elipsoide e geralmente a coordenada dela fica mais simples, tá? Então, estou escolhendo dessa forma por isso. A gente sabe que o divergente aqui dá 1, né? Porque fica derivada de 0, mais derivada de 0, mais derivada de z em relação a z, dá 1, então tá tudo ok. Então, a gente sabe disso. E aí, pelo teorema do divergente, a gente vai ter que ser a integral de S de f ds. Então, eu estou usando o teorema do divergente do modo ao contrário, né? Eu estou calculando o volume desse elipsoide só olhando para a casca dele, olhando para fora, para o fluxo. E aí, vamos lá fazer isso. Então, F é o campo 0, 0, Z. Como é que a gente fazia isso? A gente primeiro pegava uma parametrização. Eu vou pegar a parametrização R, dependendo dos parâmetros φ e θ, como sendo o quê? É meio parecido com coordenadas esféricas, tá? A diferença são as constantes que vão aparecer. Então, fica, vou botar direto, que fica A seno de φ seno de φ
cosseno de θ, B, seno de φ, seno de θ e C, cosseno de φ. Então, essa é a parametrização para elipse, tá? E no caso, o φ tá entre 0 e π, e o θ entre 0 e 2π, tá? Quando vocês calcularem F em R de φ θ, isso vai dar o quê? Vai dar 0, 0, Z. Então, eu fiz essa escolha justamente por isso, né? Porque a coordenada Z ela é mais simples do que as outras duas. Além disso, como é que vai ficar R de φ vetorial R de θ? Eu vou colocar direto e vocês ficam como exercício chegar nessa formulazinha, porque a gente já calculou isso várias vezes, né? Então, aquele determinante vai dar 2AB seno de φ cosseno de φ. Perdão. Vai ter aqui duas coordenadas que não serão importantes para a gente, porque quando eu fizer o produto interno de F com esse produto vetorial, como as duas coordenadas da F, as duas primeiras é 0, vai zerar, então só vou me preocupar em calcular a última, que fica 2AB seno de φ cosseno de φ. Então, façam essa conta e tentem chegar nessa conclusão. Consequentemente, quando eu fizer a integral de F ds, né? Isso vai ser a integral. Aí vai ficar como? Vou pegar os meus parâmetros, né? Então, vai ficar o parâmetro fica de 0 a 2π, 0 a π, do produto interno entre F e o produto vetorial aqui, que vai ficar 2ABC seno de φ cosseno ao quadrado de φ. Aí, nesse caso, dφ dθ. Fazendo essa conta toda, que novamente eu vou deixar como exercício, vocês vão chegar na conclusão que isso dá 4/3 de π, né? Vezes ABC. Tá? No caso particular da esfera, o A, o B e o C são iguais. Então, fica 4π t sobre 3A ao cubo. Bom, então é isso. Finalmente acabou. A gente não tem um próximo vídeo. Eu vou deixar de recomendação aqui que vocês olhem o canal do Monitor Douglas, que é Mãozinha na Matemática, se eu não me engano. Eu vou deixar na descrição do vídeo. Lá ele resolveu as questões das listas de cálculo vetorial, as que não são para entregar, e aí é um material a mais que vocês têm para estudarem, para compreender os conceitos, além da aula síncrona que a gente ainda vai ter, tá bom? Muito obrigada aí, e não tem próximo vídeo, e até breve.